Ah, bom, enquanto o pessoal chega, eu estava ali ouvindo os colegas, né, cada um que veio aqui falou um pouquinho sobre a sua ligação com a USP, né? Eu também fico muito emocionada quando eu falo sobre a USP. Eu comecei a minha carreira trabalhando numa fábrica. Eu me formei, não tinha emprego na época, e eu prestei um concurso para ser trainee numa indústria siderúrgica. Eu sou psicóloga de formação e eu queria trabalhar nessa área de psicologia organizacional. Mas eu tinha lá no fundinho essa vontade de vir para a carreira acadêmica. E aí, assim que possível, eu vim, fiz o meu mestrado na FEA, o meu doutorado na FEA, e fiquei esperando a oportunidade do primeiro concurso. Fiz o concurso, e a partir de 2000, eu comecei, então, né, a dar aulas, a ser docente formalmente aqui na universidade. Larguei a minha trajetória como pessoa da área, na época, falava-se RH em empresa, e vim para cá e quero dizer assim que sou muito, muito, muito feliz com isso. E sem me emocionar, né? A única coisa que eu lamento é que meu pai, infelizmente, não viveu o suficiente, ele morreu muito jovem, para me ver professora da USP. Porque, embora ele fosse um sujeito extremamente inteligente, um autodidata, ele não pôde estudar porque não tinha dinheiro. Então, chegar na USP, para mim, coroa toda a história de uma família aí, de imigrantes, enfim. Então, sou muito feliz de estar aqui. E aí, na minha trajetória, eu sou psicóloga de graduação, como eu falei, eu resolvi trabalhar na área de trabalhar o potencial das pessoas. E acabei indo para essa área de carreiras. Eu tenho o prazer, o privilégio, a felicidade de dirigir o ECAR, que é o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras. O ECAR nasceu na pró-reitoria de graduação, quando o nosso pró-reitor era o professor Hernandes. E a gente conversou num evento assim, eu não conhecia o pró-reitor, então quando o professor Varran falou, vamos fazer um evento para todo mundo conhecer, eu falei, professor, ótimo, porque eu, quando cheguei na USP, eu não conhecia, né, os dirigentes. Então, estava lá o professor Hernandes no evento, eu falei, hoje eu vou conversar com esse pró-reitor aí. E daquela conversa, então, nasceu o escritório. Eu não vou falar do escritório, não foi para isso que eu vim aqui, mas eu convido vocês, estou fazendo o comercial do escritório, convido todos a visitarem a nossa página, que está no www.prg.usp.br/carreiras, e a gente tem também Facebook. A gente tem feito um trabalho assim muito, muito, muito interessante. Não vou me alongar nisso, e eu estou aqui hoje para falar sobre a minha área de pesquisa, que fala muito para a gente. Carreiras sem fronteiras. Eu vou tentar ser muito breve, porque é um tema que eu adoro, então não vou amolar vocês. Quando a gente fala de carreiras, e alguém hoje, né, falou, olha, precisa dar um contexto teórico, eu acho que precisa mesmo, porque, enfim, nós somos acadêmicos. As carreiras mudam com as mudanças na sociedade. E eu falei para o professor Chu, eu falei, olha, é impressionante como a conversa do professor Chu, e a gente não combinou, né, professor? Mas está tudo aqui, né? Então, você está convidado já para a ENECAR dar uma palestra, professor. Então, as carreiras mudam com as mudanças na sociedade. Nós não falamos mais de profissões, nós falamos agora de carreiras. E as carreiras nós falamos em termos de áreas de atuação. Tem esse acrônimo VUCA, provavelmente todos vocês já ouviram falar. Esse acrônimo, na realidade, ele nasceu na década de 90. Ele nasceu na academia e ele foi migrando para o mundo organizacional, e agora todo mundo fala de VUCA. Então, o que é o VUCA? É esse mundo que a gente está enfrentando aí. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por conta do tempo, eu resolvi não definir isso, mas tudo isso depois vai ficar à disposição de vocês, tá? Muito bem, para esse mundo maluco que a gente está enfrentando, a gente também precisa ter uma carreira VUCA. Valores, e de novo, a minha conversa aqui se alinha com a conversa do professor Chu, quando ele falou, você tem que fazer, cadê a Linda? A Linda estava por aí, está aqui, a Linda, e tinha
acho que é Aparecida, né? Uma professora que falou da gente fazer aquilo que a gente quer, aquilo que fala o coração. Então, nesse mundo maluco, né? O V de valores, o U de uniqueness, nós traduzimos como singularidade, confiança, porque realmente está muito maluco, e nós vimos aqui, nós estamos numa situação muito complicada dentro da universidade, fora da universidade, no país, no mundo, a gente precisa ter confiança, otimismo, senão como é que a gente enfrenta uma sala de aula? E agilidade, tem que fazer rápido. Então, esse é o nosso cenário. Só que, vamos redefinir carreira. E eu percebo, até na pesquisa que o colega apresentou, como às vezes a gente está numa definição um pouco diferente do que é o praticado hoje de carreiras. Carreiras não quer dizer mais a sequência de cargos. Carreiras, vamos olhar, é a sequência das experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Experiências pessoais, então conta o que como você se sente, como você percebe, como você está naquela experiência de trabalho. Experiência de trabalho não é emprego, que é outra complicação. Experiência de trabalho não é emprego nem remunerado, porque hoje o trabalho voluntário é também parte integrante da sua carreira. Falando de novo do ECAR, no ECAR nós temos 35 voluntários. São pessoas do mercado que doam o seu trabalho aqui para a USP. Isso entra no desenvolvimento de carreiras deles. Claro, eles estão aprendendo aqui também. Então, essa é a noção de carreira. Com isso, nós vamos ver o quê? Que todas as pessoas que trabalham têm uma carreira, não importa. Até a pessoa que limpa esse auditório tem uma carreira. O dia que eu olhar para essa pessoa e achar que ela não tem uma carreira, eu estou aprisionando essa pessoa nessa função para sempre. Não tem julgamento de valor sobre a natureza do trabalho ou sobre a direção do movimento. Esse é o novo conceito de carreiras que a gente usa. Novo, vocês vão dizer, Tânia, mas é de 89? Pois é. Nós, acadêmicos, precisamos fazer isso, a gente tem que estar à frente. E a pessoa que criou esse conceito se chama Michael Arthur, que é um visionário. O professor Michael Arthur, ele é um dos grandes nomes em carreira em todo o mundo. Se vocês depois forem ao Google, vão ver. Ele agora passou, ele se aposentou, e ele passou agora a ser... ele passou agora a ser colaborador da Forbes, né? Mas ele tem uma trajetória acadêmica muito respeitada. Então, o que são as tais das carreiras sem fronteiras? Exatamente para lidar com esse mundo VUCA, com essa mudança, com essa entrada da tecnologia, é a carreira que transcende a organização. E organização aqui não é só empresa, é qualquer organização. É a instituição de ensino, é a organização do terceiro setor, a carreira que transcende a organização. O que significa isso? Nós não depositamos mais na organização o papel de dirigir a nossa carreira. A organização precisa dar o apoio, precisa oferecer os recursos, mas a carreira agora é do indivíduo. Com essa visão, nós temos, então, a ênfase na carreira subjetiva. O que é carreira subjetiva? A gente divide carreira subjetiva e carreira objetiva. A carreira objetiva apresenta todos aqueles sinais de sucesso que a gente normalmente está acostumado a ver. Qual é o seu cargo, qual é o seu salário, como é a sua sala, né? Então, isso é a carreira objetiva. Mas nós temos a carreira subjetiva, que é o sucesso psicológico. O seu trabalho faz um sentido para você? E nós sabemos que nós temos que olhar os dois. Mas nós sabemos que só a carreira objetiva não vai resolver a satisfação no trabalho de ninguém. A carreira sem fronteiras, como o próprio nome diz, ela ultrapassa fronteiras de formação, de tempo e de espaço. Nós estamos numa universidade, a gente se encontra... Ontem eu estava falando com uma colega que é filósofa e trabalha na FAO. A gente aqui tem gente de todas as áreas que trabalha. Eu sou psicóloga e sou da FEA. Então, nós vamos ultrapassar essas fronteiras, mas não só aqui dentro da universidade. Então, nós também estamos preparando os nossos alunos para esse modelo aí. A formação não vai mais delimitar o que a pessoa vai fazer. Tempo, a gente não tem mais a fronteira de tempo. E isso aí para nós também é outra questão que
a gente percebe todo dia. Vocês falaram, alguns de vocês, a gente estava comentando na hora do intervalo, os professores que vieram aqui apresentar falaram das nossas cooperações internacionais. Nós sabemos quando nós temos que publicar um paper, olha, o cara da China ainda não mandou, né? Mas eu tenho que pensar que o paper vai ser publicado na Austrália. Como é que eu faço com o tempo? Então, a gente percebe que a gente tem hoje, como eu falei para vocês, eu trabalhei em fábrica. E lá na fábrica, tinha uns vários turnos. A fábrica funcionava 24 horas. A gente agora funciona assim também. Os nossos projetos de pesquisa, quando eles são em colaboração com outros países, eles também ultrapassam a fronteira de tempo. E espaço, pela mesma razão. A gente está aqui, hoje, o pessoal que está na IPTV está conseguindo ver a gente também, né? Então, não temos mais isso. Muito bem. Só que isso traz uma mudança para o nosso contrato de trabalho. Nosso contrato psicológico de trabalho. Então, se por um lado nós tínhamos estabilidade, era isso que se buscava, nós agora estamos para um cenário de mudanças. Onde nós tínhamos o cenário de trabalho permanente, nós agora temos esse cenário de trabalho flexível. É outro problema e nós estamos enfrentando isso, inclusive agora com legislação no Brasil. O valor da lealdade versus o que agora conta, desempenho e habilidades. O paternalismo versus a autoconfiança. Eu não preciso que ninguém me apadrinhe, né? A segurança do emprego pelas rédeas da sua carreira. E aquilo que era o aprendizado único, vai lá, vai na USP, faz sua graduação e você está garantido. Não está mais, né? Nós vamos precisar ter o aprendizado... Opa! Nós precisamos ter o aprendizado constante e contínuo. É isso. É o nosso mundo, para onde nós estamos preparando os nossos alunos e para onde a gente tem que levar a nossa carreira também. Muito bem. Quando essa história das carreiras sem fronteiras apareceu, o professor Michael Arthur foi muito questionado. Falou, tá bom, você está falando isso, mas como é que a gente faz isso no dia a dia? O mercado tem uma lógica, a sociedade tem uma lógica. Como é que a gente faz isso? 2 anos depois, ele traz uma abordagem que dá uma forma da gente lidar com isso. Completamente nova, que ele chamou de carreiras inteligentes. Toda hora, desculpa, toda hora eu viro porque... Está aqui, é o que eu quero apertar. É a abordagem relacionada às carreiras sem fronteiras e que fala dessa mobilidade física e psicológica na carreira. Um dos grandes problemas nossos é que a fronteira psicológica, aquela que diz que você vai continuar sempre naquela organização, ainda atua. É a fronteira mais difícil de ser quebrada. Aqui, nós temos que falar da fronteira psicológica também, da mesma forma que a gente fala da mobilidade física. E tem links. Esse modelo que eu já vou apresentar tem links para organizações, para diversas ocupações, para as comunidades, para segmentos empresariais, organizacionais de qualquer ordem. E o que a gente já sabe por pesquisa, tem muita pesquisa sobre isso no mundo inteiro, eu vou mostrar uma aqui interessante, que fala diretamente para a gente. Pessoas que investem muito no seu modelo de carreira inteligentes reportam maior sucesso na carreira. Então, vamos lá. Está aqui o modelinho. E, de novo, esse modelinho, os colegas que subiram aqui para falar, de alguma forma, tocaram nesses pontos. Então, nós sabemos que, por 3 pontos, né, passa um plano. Uma das coisas que eu lembro lá das minhas aulas, né? Professor Varran, olha só, é o perfeito, é o equilíbrio. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o knowing why. A gente preferiu deixar em inglês, porque isso faz comparação com pesquisas no mundo inteiro e é mais forte do que se a gente fosse traduzir. O que é o knowing why? Por que nós trabalhamos nossos valores, interesses, motivação e os nossos assuntos, família e trabalho? Como é que a gente faz essa integração entre família e trabalho? Nós temos o knowing how. Desculpa. Espera um pouquinho que aqui, olha, eu troquei, pessoal, desculpa que tem um errinho na transparência. Nós temos o knowing how, que é o seguinte, como trabalhamos, que conhecimentos, habilidades, a nossa expertise, como é que eu me preparo, né, para essa nova carreira, para a carreira sem fronteiras, para eu poder ir migrando, para eu poder ir fazendo as minhas transições. E tem o knowing whom, que são as nossas redes. Está aqui, olha, desculpe, está trocado. Com quem trabalhamos, nossos relacionamentos pessoais dentro e fora do trabalho. De novo aqui, um dos nossos professores que apresentou falou sobre nós aprendermos, nós nos relacionarmos não só com universidades que estão
mais avançadas do que a nossa, mas também com universidades que estão menos avançadas, porque aí também tem aprendizado. E é exatamente a proposta do Michael Arthur. Então, com quem a gente trabalha? Quem aprende com a gente? A gente aprende com quem? Aqui é a rede, que é hoje a questão mais importante quando a gente fala de carreira. E, de novo, aqui, ao longo da manhã, nós vimos os nossos pró-reitores, né, e o professor Tim falando sobre as redes, o professor Raul falando também, como isso é importante para a nossa trajetória. Muito bem. Aí tem uma provocação. Carreiras acadêmicas podem ser caracterizadas como carreiras sem fronteiras. É óbvio, nós vamos mostrar, né? Um artigo recente, agora de 2018, Michael Arthur é um dos autores, traz essa frase porque fez uma pesquisa com acadêmicos. Então, olha só, foi uma pesquisa que aconteceu em 2 fases. O objetivo era examinar as experiências vividas por acadêmicos notáveis, de modo a fornecer o entendimento dos fatores work-family integration e demais aspectos que afetam o sucesso na carreira. Foi um estudo qualitativo, com entrevistas semi-estruturadas, e foi também, para escolher esses 28 acadêmicos notáveis, foi feita uma busca em currículos, em Wikipages, citações do Google Scholar e várias informações. E esse pessoal chegou ao pessoal que é top, que está entre os 2% a 5% no mundo na sua área de estudo. Então, foram pegar esse pessoal muito experiente e que está aí nesse grupo mais top, né? Então, nós chamamos os acadêmicos notáveis. A primeira fase foi identificar com eles as interfaces entre a vida pessoal e profissional. Como é que era isso? A gente sabe hoje que na nossa vida profissional, por exemplo, o trabalho do cônjuge, a ajuda do cônjuge, apoio do cônjuge é muito importante. Nós temos pesquisa já aqui na USP falando qual a importância do trabalho do papel, qual é o papel do cônjuge no apoio ao trabalho, né, do marido ou da esposa, enfim, como é que o cônjuge colabora para isso. Em segundo lugar, foi olhar os fatores de sucesso na carreira acadêmica, nesse contexto de carreira sem fronteiras. Porque que eles têm sucesso, a gente já sabe. Agora, vamos ver o que faz isso e como é que eles se sentem. Aqui não dá para vocês lerem, eu fiz questão de manter, só para a gente saber, como isso depois vai ficar disponível para vocês verem que, praticamente, todas as áreas da ciência, né, estão contempladas, né? Então, nós temos matemática, química, história, ciência política, biociência, enfim, tá? Gestão, aqui, olha, administração, são os que foram envolvidos na pesquisa. Resultado da primeira fase do estudo. Aí a gente já começa a pensar se a gente se vê nisso. Então, nós temos aqui os temas que foram levantados, foi uma pesquisa qualitativa, né? Os temas e as categorias nas quais eles foram agregados. Então, paixão, ter impacto, eles querem ter impacto na sociedade, querem ter impacto no conhecimento, um senso de realização, tem que ter diversão. Eu pus aqui curtição, mas eles falam fun, né? Então, tem que ter diversão. Tem que ter, eu gosto disso porque eu tenho curiosidade. E eu não trabalho por dinheiro. Não que eu não precise do dinheiro, mas não é só isso. Como a gente já falou, se a gente pensar só no dinheiro, a gente não estaria numa carreira acadêmica, certo? Então, nós colocamos isso numa certa motivação intrínseca para o trabalho. Apoio do cônjuge. O cônjuge encoraja, ele ajuda, né? Ele provê o cuidado dos filhos e a responsabilidade doméstica, porque a nossa vida é complicada. Nós vamos ver quando eles falam das horas de trabalho excessivas, né? Então, não é um problema só nosso. O cônjuge também acompanha o acadêmico notável, esse grande acadêmico, porque ele muda, às vezes, de universidade, ele muda de país, e o cônjuge acaba abrindo mão da própria carreira para acompanhar, para dar chance que esse acadêmico notável faça aí a sua trajetória. E contribuir para o trabalho, contribuir no sentido de
Eventualmente, nós temos aqui nessa amostra alguns casais também. Então, às vezes, tem um cônjuge, por exemplo, que atua também contribuindo para a pesquisa do acadêmico notável. Questões de paternidade e maternidade também foram apresentados como uma questão importante nessa primeira fase do estudo. E olha como esses, embora sejam acadêmicos notáveis, eles continuam com essa vinculação com a família, continuam com essa vinculação afetiva, com a vinculação com as pessoas. Então, eles dizem que a maternidade e a paternidade, para essas pessoas pesquisadas, afeta você como pessoa, afeta a agenda de trabalho. Claro que afeta. Falei, Tim, você vai almoçar comigo? Não, eu preciso correr que minha filha está saindo da escola, a escola agora tem o jogo, eu preciso ir lá buscar. Né? Então, claro que afeta a nossa agenda. Né? Ainda resultados. Jornada diária extensa, preocupado ou preocupada, mais presente fisicamente e muitas viagens a trabalho. Longas e não tradicionais horas de trabalho impactam também na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Também não é um problema só nosso. Agora, vamos ver os benefícios do trabalho. Permissão para viagens. Então, o acadêmico ele resolve fazer uma pesquisa. Nós, né? A própria Denise, né? Denise chegou e falou assim, olha, eu estou chegando de Portugal. Então, nós temos... É estimulado para a gente que a gente viaje, que a gente faça interação, que a gente internacionalize as nossas publicações. Permissão para viagem, benefícios financeiros, e aí eles se referem às bolsas. E uma coisa muito interessante, os filhos herdam algumas características. Eu não sei se vocês já perceberam, né, o quanto dessa curiosidade, dessa conexão com o que é novo, a gente passa para os filhos. No meu caso, passa para os netos também. Então, quanto isso é muito importante, né? Também não há dinheiro que pague, não há atenção, né? que pague também essa coisa que a gente leva da universidade para os nossos filhos. Vida pessoal e envolvimento familiar. Felicidade foi um tema, interesses pessoais, respeito pela família e... Se, por um lado, tem as jornadas extensas, a nossa jornada também é flexível. Então, também aparece tempo para a família e tempo para as atividades sociais. Nós estamos falando aí de mais uma barreira, né? A barreira do tempo. A gente reclama de muito tempo de dedicação, mas a gente tem aí esse tempo flexível. Períodos intensos, quando a gente, às vezes, além de todo o trabalho, né? Lembre-se que nós estamos falando aqui sempre da relação também familiar, quando a gente, por alguma razão, alguém na família fica doente e a pessoa, o acadêmico notável, nesse caso da pesquisa, precisa também fazer o papel de cuidador. Quando ele tem também que trabalhar pela sua titulação e efetivação. A efetivação não é um grande problema para a gente, mas é para esses notáveis. Aí eles têm que correr atrás do tal do tenure, que vocês já sabem. Né? Então, a gestão de um período intenso. E trabalhos extras. Porque sempre aparece uma palestra, uma entrevista, alguém que vem pedir para conversar, tá certo? Coisas que não estão na rotina deles. Muito bem. Resultados da segunda fase do estudo. Então, eles acharam, dentro do que foi falado por esses acadêmicos, na análise de conteúdo, que estratégias eles estão usando para lidar com essa carreira, com a carreira sem fronteiras, e que trazem para eles satisfação no trabalho. Muito bem, os pesquisadores, então, fizeram uma conversa dessa estratégia com o modelo do Michael Arthur. Então, vamos lá. Knowing why. Não tem jeito. Drive. A tal da motivação intrínseca. Motivação, identidade. Quando alguém pergunta assim para você, o que você faz? Vocês já pensaram nisso? Se eu pergunto, a gente se encontrou num botequinho aí, eu vou dizer para você, muito prazer, eu sou a Tânia, o que você faz? O que vem na cabeça da gente? Na minha vem professor. Isso é identidade profissional. Tá? E isso tem a ver com o nosso aspecto de knowing why. Busca de oportunidades.
Nós vivemos atrás disso, nós ouvimos aqui todas as falas, olha, nós temos pesquisa, nós ficamos sabendo de alguma bolsa, então, busca de oportunidades para continuar a nossa trajetória. Knowing how, de novo, conversa do professor Chu, quando ele falou, olha aqui, estratégia Blue Ocean. A estratégia Blue Ocean, talvez seja um termo assim mais da administração, significa o seguinte: você olhar, você vislumbrar um aspecto como o Oceano Azul, onde não foi ainda explorado. Então, uma coisa interessante para a gente no nosso mundo acadêmico é encontrar, né, ter essa estratégia Blue Ocean, onde a gente vai poder publicar mais, porque é novo, onde a gente vai poder exercitar nossa curiosidade, né, onde a gente vai atender essas coisas aqui, as novas oportunidades, porque esse modelo ele é dinâmico. Um knowing interfere nos demais. Knowing how, como é que a gente também conseguiu esse sucesso? Trabalho duro, persistência e sacrifício. Então, não é só a gente aqui. Então, também trabalho duro, também persistência, também sacrifício. Nenhum acadêmico no mundo termina o seu dia de trabalho quando vai embora para casa. Tá? Constante atividade e atualização. Não precisa falar mais nada. Priorização. Eu acho que isso é um problema para a gente que é brasileiro. Então, eu até penso nisso. Falo, olha, eu preciso priorizar mais. Né? Eu preciso priorizar, eu preciso focar um pouco mais. Porque para eu ter sucesso também na carreira objetiva e virar professora titular, eu vou precisar priorizar alguma coisa. E, às vezes, a gente quer fazer tudo. E hábitos desenvolvidos. O que eles falam de hábitos desenvolvidos? De você reservar, nesse artigo em particular, você reservar um período semanal para sentar e escrever. Tá? E knowing whom. Knowing whom que a gente também já conversou aqui, e que a gente está falando aqui o tempo inteiro, que é na relação com as pessoas. Mentoria para alunos de pós. Mentoria para alunos de pós. Que tipo de relação a gente está estabelecendo com os nossos alunos de graduação e com os alunos de pós-graduação? Nós vamos fazer uma reflexão rapidinho daqui a pouco, para a gente entender exatamente o que eu estou querendo falar com mentoria. Networking. É claro, eu consigo fazer minhas pesquisas, eu consigo fazer os trabalhos que eu quero fazer, eu consigo fazer a minha vida na universidade se eu tiver contatos, bons contatos. Colaboração nacional e internacional, esses notáveis acadêmicos também fazem questão, né? Foi por aí que eles também conseguiram o que eles conseguiram, colaboração nacional e internacional. E relacionamento com as pessoas da família, porque fazem parte da rede também. Eu queria falar um pouquinho mais, eu tenho mais 2 minutinhos para falar da rede. Vamos lá. Esse é o ponto crítico. Esse ponto crítico não é só no Brasil, é geral. A gente tem algumas características diferentes na hora de trabalhar a nossa rede. Então, é o ponto mais crítico. O que a gente já sabe sobre rede? Nós também temos aqui já na universidade pesquisas sobre rede. Então, vamos lá. Fatos sobre redes. Nós chamamos redes sociais de desenvolvimento para a carreira. Quanto maior o número de nós, da rede, são os nossos contatos, maior a satisfação no trabalho. Faz sentido para vocês? Claro, né? Porque eu tenho mais conexões, eu consigo transitar entre áreas. Quanto mais diversa a rede, maior a satisfação no trabalho. Olha que maravilha para nós. A gente está aqui, a gente tem representantes das várias áreas do conhecimento. A gente precisaria usar mais isso. Eu, pessoalmente, eu tenho mais publicação com os meus colegas internacionais, meus colegas estrangeiros, do que eu tenho aqui com o pessoal do Brasil. Eu sinto falta, né, dessa variedade aqui. E mais diversa a rede, não só aqui, no plano acadêmico, lá fora também. Tá certo? Então, se eu tenho homens, mulheres, velhos, mais jovens, todas as raças, todas as religiões. Então, todas as formações, quanto mais diversa a minha rede, maior a minha satisfação no trabalho. Porque eu consigo transitar mais entre os assuntos. Quantas vezes a gente, no momento social, a gente tem um insight para fazer uma pesquisa? Quantas vezes, né? Então, a diversidade da rede, da nossa rede social, também ajuda nisso. Profissionais mais experientes tendem a ter redes menos densas. O que é uma rede densa? Uma rede densa, a gente vê muito isso com os nossos aluninhos de graduação. Ele vai fazer o estágio, aí o que ele conhece? Ele conhece o coleguinha que trabalha do lado dele, que conhece o outro, quer dizer, eles se conhecem entre si. Quando você traça
as conexões, fica uma trama bem densa. Isso é uma rede densa. À medida que você vai evoluindo na sua trajetória, seja ela na organização que for, inclusive na universidade, a sua rede tende a ficar mais densa. Tá? Então, se você quer também buscar essa trajetória no desenvolvimento, o que é que você tem que fazer? Fazer a sua rede menos densa. Né? Você tem que ver como é que você coloca pessoas, e aí vem a diversidade de diferentes arenas. Nós vamos falar das arenas. No Brasil, isso é uma pesquisa que eu orientei de doutorado, devido aos nossos fatores culturais, as nossas redes são menos usadas do que nos Estados Unidos. Aí tem uma dica. Então, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa mostrando toda essa conversa de rede e satisfação no trabalho. E viram o seguinte, quanto mais nós você tem na rede, maior a sua satisfação. A gente replicou aqui a pesquisa. E adivinha, não tem associação nenhuma. Nós reportamos mais nós do que os americanos, mas nós não usamos. Tá? E a rede que a gente menos usa é a escola. Então, falando nisso, para a gente, eu falei de mentoria, né? Eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Aqui estão as nossas redes de desenvolvimento para a carreira. A gente trabalha isso. Quando a gente vai fazer planejamento de carreira, eu falei para vocês que eu trabalho com carreira, e uma das atividades que eu faço com os nossos alunos aqui é fazer o mapeamento das redes deles. E mostrar para eles como é que eles podem exercitar, ampliar a sua rede para conseguir o que eles querem. Né? Então, vamos lá. Isso vai para vocês, e eu queria que vocês aí, rapidinho, pensassem em pessoas que tiveram impacto positivo na sua trajetória, na sua carreira. Qualquer tipo de impacto. Tá? Pensem aí. Muito bem. Sei lá, se você pensou em 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, não importa. Essa pessoa, que tipo de apoio ela deu para você? Olha, eu pensei num professor, porque tudo que eu sei sobre cálculo eu aprendi com ele. Tá bom, apoio técnico. Olha, eu tive um chefe de departamento que me ensinou a delegar. Alguém falou em delegação aqui, né? Me ensinou a delegar. É um apoio técnico, tá? Olha, foi um colega de departamento que, quando eu estava muito aborrecido com o negócio, ele sempre tem um ombro amigo, ele sempre me apoia, ele me apresenta pessoas, apoio psicossocial. Tá? E a outra coisa que a gente gostaria que vocês pensassem também é de que arena. Nós temos 5 arenas. Trabalho, família, escola, amigos e comunidade. De onde são essas pessoas? A que arenas eles pertencem? Então, já para a gente saber, no Brasil, nós temos mais que arenas? Trabalho e família. Escola e comunidade são as últimas. Então, a gente não tem, desde aqui, né, desde aqui da universidade, desde o banco da universidade, né, o garoto está lá, a menina está lá, eles não formam essas redes que depois possam ajudar na trajetória profissional. A gente tem algumas exceções maravilhosas, mas não é o geral, tá certo? Muito bem. Eu imagino que vocês devam ter pensado, então, no apoio técnico e psicossocial. Eu só vou pedir uma gentileza. Alguém pensou numa pessoa que tenha dado os 2 apoios? Uma mesma pessoa que deu o apoio técnico e psicossocial? Bom, então vocês, eu estou vendo ali, a Denise está fazendo que sim, o professor Fábio da veterinária está fazendo que sim também. Então, Fábio e Denise, esses são os seus mentores. Mentor, contrariando tudo que o mercado fala aí fora, mentor, por teoria, é aquele nó da sua rede, aquela pessoa que ela te dá os 2 apoios, o técnico e o psicossocial. Eu estou encerrando a nossa conversa aqui, né? Eu não sei se a gente vai ter algum tempo para perguntas, né? Mas depois eu estou à disposição, tanto na minha sala na FEA, como lá no ECAR. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho se nós estamos sendo isso para os nossos alunos, de graduação e de pós, principalmente. Tá? Questões para a gente levar para casa. O que a gente tem de comum com esses sujeitos da pesquisa? Que são sujeitos de pesquisa, os notáveis, que estão nas principais universidades de países muito desenvolvidos. Nós vimos que nós temos muita coisa semelhante.
no que nós somos diferentes. Que espaços e possibilidades nós temos para desenvolver nossa carreira na USP? Na hora do almoço, também falando com o pessoal que estava almoçando comigo, o meu sonho, e essa era uma das primeiras propostas, né, quando a gente começou a desenhar essa conversa, o meu sonho era que, a partir daqui, a gente estabelecesse algum tipo de conexão, para a gente fazer isso que os notáveis fazem, né? Conexão, fazer rede para a gente fazer o nosso trabalho melhor. Tá certo? E aí, também, como docentes, que lições nós podemos aprender com as pesquisas sobre as carreiras inteligentes. Os 2 artigos que foram derivados da pesquisa estão aqui, né? E vocês podem depois consultar. Muito obrigada. E eu estou à disposição. Hoje, provavelmente, a gente não vai ter tempo para isso, mas eu estou à disposição. Ali está meu telefone, meu e-mail. Venham conhecer o escritório de carreiras da USP, venham falar sobre carreiras. E, assim, não é porque você é professor que você não tem aí os seus questionamentos de carreira. Eu e a minha equipe de voluntários, dos nossos parceiros estratégicos, nós estamos também abertos a receber os professores para conversar sobre carreira. Muito obrigada. Finalmente, professor, o momento mais esperado do dia. Tânia, como você é articulada, Bem, acho que a Tânia, com o seu brilhantismo, conseguiu fazer a gente pensar um pouco. Eu só lamento que há 40 anos atrás eu não tive uma pessoa como a Tânia para, vamos dizer, para ajudar a definir a minha carreira aqui dentro da Universidade de São Paulo. Bem, meus amigos, de manhã, a Denise, uma jovem, uma das nossas novas contratadas, falou um pouco. E agora, vamos ouvir um pouquinho um colega nosso mais experiente, que teve uma experiência de vida muito grande dentro da Universidade de São Paulo e que gentilmente nos atendeu e veio dar o seu depoimento. O professor Goldenberg não precisa de apresentação, acho que ele é uma referência nacional e internacional nas suas áreas de pesquisa e, para a nossa Universidade de São Paulo, ele é um dos nossos alicerces que sustentam a universidade. É uma das nossas lideranças que orgulham a nossa universidade. Professor Goldenberg, agora fiquei sabendo que tem umas 600 pessoas ouvindo pelo IPTV. E aqui tem um grupo de corajosos que querem assistir o jogo pelo telão, ficaram aqui. Professores, daram um parecer, o seu depoimento. Obrigado. Olha, meus amigos, o professor Vahan me convidou para fazer um depoimento aqui para os docentes mais jovens que ingressaram na universidade desde o ano 2000, pelo que eu entendi, não é? E o que ele me explicou é que seria interessante que eu dissesse aqui qual é a minha experiência dentro da USP e por que fazer uma carreira dentro da USP é alguma coisa que é satisfatória sobre todos os pontos de vista. E eu acredito que eu represento uma das pessoas que pode efetivamente dizer que desenvolveu toda a sua carreira dentro da USP e que está muito satisfeito em ter realizado essa atividade. Como vocês sabem, eu sou do século passado, bem de meados do século passado. E foram meus colegas aqui dentro da universidade, essas pessoas notáveis aqui, que a Tânia deveria provavelmente usar como referência, que são Antônio Cândido, Delfim Neto, e professor Garcês, da Politécnica, e muitos outros, que foram ou professores meus, ou colegas nas atividades que eu realizei aqui dentro da USP.
E o que eu, digamos, aprendi ao longo desses 50 ou 60 anos é o seguinte, que a Universidade de São Paulo é uma das boas universidades do mundo. Ponto final. É simplesmente isso. Qualquer um de vocês, e há muitos de vocês que fizeram estágios no exterior e que foram a Harvard, Universidade de Paris, Universidade da Califórnia, Universidade de Tóquio, Princeton, e por aí afora, vocês podem fazer a sua própria avaliação. Há uma mania corrente atualmente, que é olhar os indicadores, né, do Times Higher Education, ou da Folha de São Paulo e por aí afora, mas a avaliação que eu acho que é a mais realista é aquela que nós, docentes e pesquisadores mais experientes, tiveram na sua própria vida. E o que é que a Universidade de São Paulo é uma boa universidade. Qualquer que seja a maneira de medir a qualidade da universidade, coloca ela entre o 1% das melhores universidades que tem no mundo. 1 ou 2% das melhores universidades que tem no mundo. As pessoas não se dão conta de que existem 10 mil universidades no mundo. De modo que qualquer dessas métricas, e são muito ruins essas métricas, né, porque elas dependem do que se mede, não é mesmo? Elas colocam a universidade entre os primeiros 1 ou 2%. Por quê isso? Porque a Universidade de São Paulo, ela tem características muito interessantes. Ela é muito grande, o que poderia ser considerado um defeito, mas sendo muito grande, ela cobre todas as áreas. E um dos problemas que nós enfrentamos na universidade, ao longo dos últimos 50 anos, é que ela passou de uma extrema compartimentalização para uma universidade menos compartimentalizada. Vocês provavelmente, que são mais moços, não notam isso, né? Mas na época que eu era aluno, há mais de 50 anos atrás, não é mesmo? Quem estudava física e ponto final. E não via ninguém, a não ser colegas que também estavam estudando física. E a mesma coisa para as outras. Sobretudo nessas faculdades, essas escolas mais tradicionais, como a Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina, não havia a mínima interação entre essas unidades. E agora tem bastante, talvez deveria haver até mais, mas ela é significante. Mais ainda, as pessoas que vieram para a Universidade de São Paulo e já passaram pelos bancos da Universidade de São Paulo, 300 mil pessoas. Esse é um argumento que, inclusive, tem sido usado em debates fora da USP, né? É perguntar, afinal, o que a USP devolve à sociedade, né? Depois das quantidades enormes de dinheiro que o governo coloca aqui. A gente pode dar respostas mais sofisticadas, mas há uma resposta que não é sofisticada e que eu acho que responde inteiramente à pergunta. 300 mil pessoas se formaram pela Universidade de São Paulo. E elas são o sustentáculo da atividade econômica e social. Não só atividade econômica, mas social do Estado de São Paulo. E essa experiência, os professores mais antigos da universidade têm frequentemente, como é o meu caso. Não é mesmo? Que em qualquer lugar que eu vá, qualquer conferência, ou reunião, etc. e tal, estão lá aqueles que foram nossos alunos da Escola Politécnica ou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, há 30 ou 40 anos atrás, que hoje são os presidentes ou os principais executivos das grandes organizações econômicas e sociais que a gente encontra por aí. Tá mesmo? E ter o diploma da USP é para eles não só um instrumento poderoso de ascensão social, mas é um instrumento poderoso de realização social. Talvez a maneira mais, digamos, pedestre de eu dizer isso é o que ocorreu numa ocasião em que eu levei a minha esposa ao médico, que era um médico conhecido, disse um nome conhecido, não é mesmo? E que me atendeu, etc. e tal, tudo. Quando chegou no fim da consulta, eu disse, bom, deixa eu acertar os seus... pagar a consulta, né?
Eu disse, não, professor, olha aqui, o senhor assinou meu diploma aqui, né? Foi uma grande satisfação, naturalmente, porque os médicos da USP cobram caro, né? Mas e ele tinha sido um curso que nem era dos cursos regulares que eu dava, mas um curso especial que eu havia dado e que médicos assistiam. De modo que essa experiência que eu tive durante essas décadas aqui na universidade. Eu queria concluir fazendo mais algumas considerações. O que a Universidade de São Paulo dá para as pessoas que vêm para ela dá as condições para que elas possam desempenhar o seu papel numa carreira adequadamente. Eu acho que esse é o ponto principal e que as pessoas precisam reconhecer. É claro que há dificuldades de um tipo ou do outro, e agora as pessoas falam em dificuldades. Aqueles de nós que estavam aqui há 30 ou 40 anos atrás, enfrentávamos dificuldades muito maiores, porque agora, pelo menos, a universidade tem verbas que são fixadas anualmente sem sobressaltos contínuos. Quer dizer, os reitores antigamente tinham uma tendência a se tornarem neuróticos rapidamente, né? Porque não havia nenhuma segurança, não é mesmo, acerca de recursos que vinham à universidade. Era um processo contínuo de negociação com o governo, com a Assembleia Legislativa, com o governo federal. Ao passo que agora a universidade tem recursos assegurados, desde 1988, o que permite um planejamento. Você pode dizer, bom, mas planejamento às vezes dá errado. Esse é um problema interno da universidade. De fato, houve períodos em que o planejamento foi inadequado aqui dentro da universidade, e aí não dá para pôr a culpa no governo. Não é mesmo? O que é uma coisa formidável, viu? Não é mesmo? É de a gente não conseguir colocar a culpa em cima dos outros. Qualquer psicanalista, né? Provavelmente esse é o sonho de qualquer psicanalista, né? De que seus clientes não coloquem a culpa em cima dos outros, né? Não é mesmo? E o hábito aqui, simples, é de dizer que a culpa é do governo, a culpa é dos outros, né? Aqui não. A universidade tem recursos assegurados em lei, não é bem lei, mas é um decreto que acabou virando sagrado, né? Não é mesmo? Ninguém mexe mais nesse decreto, né? Não é mesmo? E ela tem a responsabilidade de usar os seus recursos, de modo que não adianta culpar os outros, nós temos que culpar a nós mesmos e tentar organizar a nossa vida de uma maneira satisfatória. Agora, o depoimento principal que eu queria dar é o seguinte, né? É que uma pessoa que vem, um estudante de 17, 18 anos, 19 anos, que vem para a Universidade de São Paulo, ele encontra aqui dentro da universidade condições de realizar uma carreira que é satisfatória. Se ele tiver inclinações científicas, mesmo se desejar fazer uma carreira em ciência, que é o meu caso, isso é o que se verifica em muitos dos meus colegas. Mesmo? Quer dizer, a Universidade de São Paulo teve sempre cientistas eminentes como professores, alguns melhores, outros piores, mas eram pessoas que já há 30, 40, 50 anos atrás tinham relações internacionais, de modo que os padrões não eram os padrões locais do interior do Brasil, eram padrões internacionais. Essa internacionalização, do qual se fala muito hoje, e que existe, e no qual a FAPESP tem um papel muito importante, não é mesmo? Ela é muito mais fácil hoje, mas mesmo no passado, quando ela era difícil, ela era extremamente comum. E qualquer cientista, ou qualquer estudante que quisesse se tornar um cientista e que tivesse demonstrado o mínimo de aptidão, acabava tendo a oportunidade de fazer isso. Porque estava dentro do DNA da universidade. Quer dizer, quando ela foi criada, não é mesmo? Com as ideias da criação da universidade e a criação da Faculdade de Filosofia, isso estava dentro do espírito da universidade, com uma característica fundamental, não é mesmo? É o regime de dedicação exclusiva. As pessoas esquecem que uma das coisas revolucionárias do decreto de criação da Universidade de São Paulo, de 1934, é que ela instituiu o regime de dedicação exclusiva. As pessoas que não desejavam ser
cientistas, que naturalmente é a maioria das pessoas que cursaram a Universidade de São Paulo, tiveram outras oportunidades. Não é mesmo? E agora, atualmente, os médicos, os engenheiros, os professores da Faculdade de Direito são as pessoas que estudaram nas escolas profissionais, naturalmente tinham as oportunidades de trabalhar na sociedade ou no governo, alguns deles. E sempre o título da Universidade de São Paulo foi um fator que pesava de uma maneira significativa. Mas mais ainda, com a evolução dos dispositivos aqui dentro da universidade, dos dispositivos legais aqui dentro da universidade, as pessoas que trabalham, mesmo em regime de tempo integral, têm uma abertura para continuar realizando atividades que se ligam com atividades profissionais. É claro que a isonomia de salários dentro da Universidade de São Paulo, ela é considerada um obstáculo para muitas coisas. Para os jovens, não, né? Os jovens acham a isonomia ótima, né? Porque garante uma certa base. Naturalmente, quando a pessoa progride mais na carreira, a isonomia acaba se tornando um pouco problemática, inclusive porque ela não distingue muito a qualidade dos docentes. Eu, como chefe de departamento, eu sempre sonhava com algum mecanismo, né? O chefe de departamento no Instituto de Física, ou diretor do Instituto de Física, eu sempre sonhava com um mecanismo que me permitisse premiar os mais, não é produtivos, a palavra produtividade é uma palavra que as pessoas não gostam, não é os produtivos, não, é os melhores. Não é mesmo? Em atividade científica, há melhores e há piores. Né? Não adianta usar critérios de justiça social. Né? Aí, realmente, são as características das pessoas que os tornam uns melhores que outros. Isso não tem na Universidade de São Paulo, não é mesmo? Não tem nenhuma universidade brasileira, é um problema sério. Tem nas universidades particulares, mas as universidades particulares, nenhuma no Brasil, tem as condições laboratoriais, as condições de pesquisa que tem dentro da Universidade de São Paulo. E de modo que não há a menor dúvida que uma pessoa que venha para a Universidade de São Paulo e que comece uma carreira como auxiliar de ensino, assistente, ele tem um horizonte pela frente dentro da Universidade de São Paulo e ele tem um horizonte de trabalho em cooperação internacional. É muito raro encontrar alguém aqui dentro da Universidade de São Paulo, sobretudo com os mecanismos que a FAPESP tem, que não tenha feito um pós-doutorado no exterior, ou um desses projetos sanduíche, e que conheça o mundo. Conhecer o mundo é muito importante, evidentemente, não é mesmo? Não só para ver o que os outros estão fazendo e verificar onde está a fronteira da ciência, mas verificar onde nós estamos na fronteira da ciência. A fronteira da ciência não está lá fora, não, toda. Parte da fronteira está aqui. Isso qualquer cientista sabe, em qualquer área, não é mesmo? Ele sabe disso. Mesmo. Mas é claro que é bom ele saber o que os outros estão fazendo e ver o que está acontecendo, inclusive para se inspirar nas ideias dos outros, não é mesmo? Ou identificar localmente áreas de pesquisa que elas acabam não sendo desenvolvidas lá fora. Quer dizer, há coisas, naturalmente, que todos conhecem, está nos relatórios da USP, mas há certas coisas que a gente deve repetir frequentemente. Hipertensão, como você sabe, não é a minha área, evidentemente, mas hipertensão, como você sabe, é uma das doenças mais comuns que existem na humanidade. Os remédios contra a hipertensão têm origem na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, basicamente. É o Maurício Rocha Silva e mais alguns colegas, não é mesmo? Então, não é que a fronteira esteja em Princeton, ou no CERN, ou em Harvard, ou nesses lugares aí. Ela está lá também, mas aqui nós somos um pedaço da fronteira também. E as pessoas precisam aproveitar essas magníficas oportunidades que a universidade dá para fazer uso delas. De modo que, concluindo, eu acho que nós conseguimos, dentro da Universidade de São Paulo, que já completou 80 anos, um pouquinho mais de 80 anos, nós conseguimos, na Universidade de São Paulo, criar uma instituição que é permanente, o que não é uma coisa simples aqui no Brasil, não é mesmo?
e que melhorou consideravelmente em relação ao passado. Ela ainda tem problemas? Tem. E, naturalmente, nós precisamos trabalhar para melhorar e resolver esses problemas. Mas os docentes que entram aqui têm perspectivas boas pela frente. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Obrigado. Professor Goldenberg, sempre é um prazer ouvi-lo e os nossos jovens colegas, certamente, com as suas palavras bastante motivantes, vão ter uma visão, uma postura, vão pensar um pouquinho sobre o futuro que lhes espera. E hoje, professor Goldenberg, foi um dia bastante feliz. Primeiro, esse encontro que nós estamos tendo com, apesar dos nossos problemas externos, conseguimos juntar um número grande de jovens professores aqui e através do IPTV. Infelizmente, eu não consegui ficar o tempo todo, mas naquele intervalo também aconteceu uma coisa muito fantástica, quando tive a oportunidade de assinar no Palácio do Governo, junto com o governador, o decreto e a transferência do nosso hospital de reabilitação de anomalias crânio-faciais no novo hospital das clínicas de Bauru. Com isso, o nosso curso de medicina de Bauru está consolidado e, mais ainda, quer dizer, com a economia financeira que nós estamos tendo, com o governo do Estado participando de uma maneira mais firme, a Secretaria da Saúde participando de uma maneira mais firme, com a economia que nós estamos fazendo, é possível ter recursos suficientes para fortalecer as atividades de ensino da nossa universidade. Então, hoje foi um dia bastante feliz, conseguimos ter duas grandes realizações. E agora, professor, acho que temos que dar uma pausa e torcer pelo Brasil para ver se consegue superar hoje, vamos dizer, a equipe da Bélgica e enfrentar terça-feira que vem a França. Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que se dispuseram a vir até aqui em São Paulo, que acompanharam através do IPTV, que eu sei que no período que eu estava fora teve várias atividades, vocês conseguiram dialogar com o pessoal da gestão